Olá, amigos e amigas do AgroConnection! Estamos de volta com mais um vídeo para te atualizar da safra americana de milho e soja. Esta semana iremos falar sobre o relatório do USDA do dia 3 de maio de 2021. E antes de mais nada, nós gostaríamos de agradecer ao nosso colaborador e parceiro, o Dr. Leonardo Bastos, por fazer e gerar os mapas que vamos apresentar aqui neste vídeo para te atualizar do que aconteceu na última semana aqui no meio oeste americano. Voltando para o relatório, essa semana foi muito produtiva para os agricultores em todos os Estados Unidos devido às excelentes condições climáticas que permitiram com que eles saíssem e efetuassem o plantio. Para milho, nós temos uma atualização de que já foi plantado 46% da área total, e isso significa 10% acima da média dos últimos 5 anos aqui para o meio oeste americano. Já para a soja, os números dão conta que nós estamos em 24% já da área plantada. Então, na semana passada, nós reportamos aqui 8% e agora 24%, mais do que o dobro, de avanço para a área de soja. Já sobre o mercado das commodities, ambas essas commodities, tanto o milho quanto a soja, estão com preços muito atrativos. Para o milho, nós temos preços aí de $7,34 por bushel, e a soja que não para de bater recordes, alcançando aí $15,60 por bushel. Quebrando agora as informações por estado, aqui onde eu estou, na região centro-norte dos Estados Unidos, as temperaturas e os dias ensolarados permitiram um grande avanço no plantio tanto do milho quanto da soja. Aqui em Nebraska, nós temos um cenário de 42% da área de milho já plantada, e isso significa 6%, com relação à média dos últimos anos. Já para o estado de Dakota do Sul, nós temos registros de até 25% da área plantada com milho, e isso é mais do que o dobro esperado para essa época do ano. Já na Dakota do Norte, os números dão conta de que temos 14% da área plantada com milho. Do milho plantado nas últimas semanas, aqui em Nebraska nós temos em torno de apenas 2% dele emergido, e nenhum registro de emergência de milho nas Dakotas até então. Já para a soja, aqui no estado de Nebraska nós temos 20% da área plantada, o que significa 8% acima da média, e na Dakota do Sul 8% da área plantada com soja, o que são 5% a mais do que a média para esse período. Já na Dakota do Norte temos um plantio mais devagar, vamos dizer assim, com apenas 2% da área de soja plantada neste momento. Como a soja é plantada após, mais tarde que o milho, nós não temos ainda nenhum registro de soja emergida nos estados do centro-norte dos Estados Unidos. Para essa semana, nós temos previsões esporádicas de chuva aqui na região centro-norte, pouca chuva mesmo, o que deixa os produtores muito preocupados, principalmente os produtores das Dakotas, pois a seca lá está mais forte. E aqui em Nebraska nós temos algumas previsões mais para o final da semana. Uma semana que deve ser com temperaturas mais amenas, mas que não deve impedir os produtores de continuarem o plantio tanto do milho quanto da soja. Fernanda, conta para nós como que está a situação aí na região dos Grandes Lagos. Olá, amigos do AgroConnection! Olha, Alexandre, a semana foi bem agitada com movimentação de máquinas agrícolas aqui no campo, conforme o plantio de soja e milho avançam. Nós recebemos alguns registros feitos por produtores aqui no leste de Nebraska. Essa primeira foto é de um produtor localizado na região sudeste de Nebraska, quase na fronteira com o estado de Iowa. O milho foi plantado na primeira quinzena de abril e já está emergindo no campo. Esse outro registro aqui é de um produtor ao norte da cidade de Lincoln, que é de onde estou falando, e o milho foi plantado nessa última sexta-feira. Como você pode ver no vídeo, o milho está sendo plantado sobre o centeio, uma cultura de cobertura que foi dissecada alguns dias antes do plantio do milho. E você quer saber como está o progresso da safra nos estados ao norte de Nebraska, como Minnesota, Wisconsin e Michigan?
Bom, 60% do milho já foi plantado em Minnesota, o que é quase o dobro em relação à média dos últimos 5 anos. 27% já foi plantado em Wisconsin, quase 10% a mais do que a média dos últimos 5 anos, e 29% do milho já foi plantado em Michigan, comparado a 7% que foi a média dos últimos 5 anos para essa mesma época do ano. Nós também temos dados de milho emergido que estão sendo reportados. Por exemplo, 1% do milho já emergiu em Minnesota e 2% do milho já emergiu em Michigan. Já para a soja, os números são um pouco menores, como é o esperado. Por exemplo, 23% da soja já foi plantada em Minnesota, 16% já foi plantado em Wisconsin e 27% já foi plantado em Michigan. Bom, nessa última semana as temperaturas começaram a aumentar e até alguns períodos de chuva esporádica foram observados. Os produtores estão de olho nas previsões climáticas para os próximos meses, principalmente para as chances de chuva, já que estamos enfrentando condições de escassez de precipitação, que são características comuns ao fenômeno Laninha. Vamos ver o que essa semana nos espera aqui no norte do Corn Belt. Carlos, conta para nós como está a questão do milho aí na sua região. Olá Fernando, olá amigos e amigas do Agro Connection. Eu já vou começar esse vídeo pedindo desculpa pelo barulhão que o vento está fazendo, mas eu estou no Kansas e no Kansas é assim mesmo, é vento que não acaba mais. O início da semana ele foi de pancadas de chuvas em diversas regiões, tanto no Kansas como em Iowa e no Missouri. Essas chuvas elas aconteceram principalmente na madrugada de domingo para segunda, e eu estive visitando alguns produtores na segunda-feira pela manhã e todos eles estavam esperando o sol da tarde para tentar plantar, mas provavelmente eles só conseguiriam aí entrar no campo na terça-feira devido a essas chuvas que ocorreram. Junto com a chuva vieram algumas temperaturas mais baixas, mas nada que possa afetar o plantio do milho, nada que possa fazer o produtor deixar de plantar. Para o decorrer da semana, ainda se espera algumas chuvas isoladas no sul do Corn Belt, principalmente no estado do Missouri, e tirando essas pancadas mais isoladas, deve acontecer provavelmente na quarta-feira ou na quinta-feira, o campo deve ser perfeito para o progresso do plantio, tanto do milho quanto da soja aqui na região sul do Corn Belt. Os relatórios dessa semana eles apontam para 36% do milho plantado no Kansas, 50% no Missouri e 69% em Iowa. No Kansas e no Missouri o plantio está um pouquinho atrasado em relação à média dos últimos 5 anos, mas em Iowa o plantio está consideravelmente mais adiantado, cerca de 24% a mais do que a média dos últimos 5 anos. Daquele milho que foi plantado nas últimas semanas, 14% já emergiu no Kansas, 15% no Missouri e apenas 2% em Iowa. Em relação à soja, 11% da soja prevista já foi plantada no Kansas, 10% no Missouri e 43% em Iowa. Como vocês podem perceber, Iowa está relativamente mais adiantado em termos de plantio do que Kansas e Missouri aqui mais na parte sul do Corn Belt. Esse número faz com que Iowa esteja adiantado em mais de 25% quando comparado aos últimos 5 anos. O plantio da soja ele deve se intensificar muito nos próximos dias e, obviamente, mais atrasada, ainda não se tem muita informação sobre soja emergida aqui nesses 3 estados da região mais sul do Corn Belt. Na região leste do Corn Belt, e aí eu falo de Indiana, de Illinois e Ohio, choveu bem na semana passada, principalmente na quarta e na quinta-feira, e a semana começou com leves pancadas de chuvas, muito similar ao que aconteceu aqui mais ao sul, na região do Kansas e do Missouri, e tem previsão de chuva de vários dias para o decorrer dessa semana. A área plantada de soja ela representa 41% no total em Illinois, 24% em Indiana e 8% em Ohio, que é bastante superior, chegando a ser o dobro da média dos últimos 5 anos. Já para a cultura do milho, que normalmente é plantado antes, está com 54% da área plantada em Illinois, 32% em Indiana e 22% em Ohio. Essas estimativas elas são muito similares à média dos últimos 5 anos para esses 3 estados. No milho plantado nas últimas semanas, existem registros de emergência de 14% em Illinois, 8% em Indiana e de 4% em Ohio. Como a Fernanda falou lá no início, o plantio tanto da soja como do milho é muito comum acontecer nessa época sobre culturas e coberturas naqueles produtores que são adeptos do plantio direto. Aqui nesse exemplo, o produtor está plantando soja em cima de centeio, que é uma das coberturas mais usadas aqui no meio oeste americano. Essa é a primeira experiência desse produtor plantando soja em cima de centeio ainda relativamente verde, mas que foi dessecado alguns dias atrás. Em resumo, o cenário é de otimismo para o decorrer desta semana, com possibilidades de chuvas
consideráveis para a semana que vem. Essas chuvas não devem afetar muito o milho, já que na próxima semana nós deveremos estar beirando aí os 100% do plantio em várias regiões, mas deve afetar de alguma forma a soja que ainda vai estar sendo plantada na metade de maio aqui nos Estados Unidos. Se você gostou desse vídeo e apoia o nosso trabalho, dá um like aí e te inscreve no canal. Se você quer acompanhar mais sobre o trabalho do AgroConnection, você pode acessar www.agroconnection.net e nos seguir nas principais redes sociais através do @oagroconnection. Nós estamos no Twitter, no LinkedIn, no Facebook e no Instagram. Na semana que vem nós temos um novo vídeo e eu te aguardo para nós atualizarmos a safra americana. Então, stay tuned!